Senhoras e senhores, o FIT 2018 fez um convite para todos os presidenciáveis participarem deste encontro. Todos os confirmados terão os mesmos 15 minutos para exporem suas ideias exatamente sobre o tema da reforma tributária. Então, agora nós vamos ouvir Manuela Dávila. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui no Fórum Internacional Tributário com vocês. Agradecer o esforço e a compreensão de cada uma e de cada um dos organizadores, dos coordenadores do fórum e de vocês participantes. Eu explicava agora na minha entrada, por razões regimentais, eu ainda não consegui a minha licença na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, portanto, a minha agenda é construída de forma duplamente limitada. A primeira, em função dos dias que eu me dedico exclusivamente ao meu mandato de deputada estadual, que são os dias que vocês se reunirão e que, portanto, eu estou impedida de estar aqui com vocês, entre eles amanhã e quarta. E a segunda, razão estrutural. Hoje, ainda depois daqui, eu tenho uma sabatina na revista Isto É, e depois vou ao Rio de Janeiro para o lançamento da pré-candidatura da deputada Jandira Fegali. Falo isso porque sei que esse é o horário não ideal para a nossa conversa e que vocês estão fazendo um sacrifício para me encaixar no meio da programação e de diversos debates que realizarão. Então, agradeço a compreensão e a boa vontade de ficarem aqui durante uma parte, pelo menos, do horário de almoço. Quero agradecer também ao esforço e ao empenho da diretoria do Sindifisco do meu estado, Rio Grande do Sul, que não desistiu da minha participação até que eu conseguisse um horário, mesmo que fosse o horário do nosso almoço, do de vocês e do meu. Pois bem, eu não sabia que eu poderia contar com PowerPoint, mas eu decidi fazer uma conversa com vocês mais política sobre as razões pelas quais eu acredito que a reforma tributária ganhará nessa eleição uma relevância ainda maior do que nos outros processos que nós enfrentamos no período recente da história democrática brasileira. Na nossa interpretação do meu partido, o partido que eu milito e faço parte há mais de 20 anos, o Partido Comunista do Brasil, essa eleição é uma eleição de abertura de um novo ciclo para o nosso país. Nós não podemos perder a oportunidade de debatermos de forma intensa as alternativas para a grave crise econômica que o nosso país enfrenta. O Brasil, no último período, vive diversas crises, ou múltiplas crises. Duas delas são as crises centrais. A primeira é uma crise política agudizada por um impeachment sem crime de responsabilidade, pela construção de um governo sem legitimidade nenhuma. Decorre disso, como nós vimos, a instabilidade do país, ou seja, nós enfrentamos uma greve, como a greve dos caminhoneiros na semana passada, com imensas dificuldades de solucionar. Por qual razão? A principal delas, pela ausência de legitimidade e de autoridade de um governo que é construído por fora das bases e do pacto democrático do nosso país. Portanto, na nossa interpretação, a razão inicial ou a razão originária de nós lançarmos a minha pré-candidatura à presidência da República, ainda no ano passado, é o fato de que nós compreendemos que a saída para a crise econômica passa pela devolução ou pela reconstrução do pacto democrático a partir das eleições de 2018. Por que eu começo dizendo isso? Porque certamente a interpretação de todos e todas nós que estamos aqui hoje é que o debate central das eleições devem ser as saídas para a crise da economia. Mas, na nossa interpretação, essas saídas caminham de forma conjunta. O debate ou a saída política poderá proporcionar a saída ou o debate sobre as saídas para a crise da economia. A segunda questão, portanto, é o que nós debateremos na eleição. Acho que uma parte considerável dos candidatos busca mascarar ou se posicionar de forma leviana em espaços políticos que não existem diante de uma crise estrutural e tão grave como essa. Ao que me refiro? Essa é uma eleição em que o debate central é o debate sobre saídas ou a construção de saídas que passem por um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, um projeto antagônico ao projeto que é executado pelo presidente Michel Temer, que é de entrega, ou que é absolutamente antinacional, e de entrega do patrimônio público e do Brasil para a gestão de outros interesses que não os do nosso povo. Por que eu começo por isso? Porque acho que existe, é senso comum, nós imaginarmos que
o governo Temer virou pó, né? Esses dias alguém me mandou um vídeo de um show de adolescentes em que todo mundo gritava fora Temer. Essa é uma unanimidade do nosso país. Essa não é mais uma bandeira apenas daqueles que denunciavam a ilegitimidade do governo. Esse é um consenso. Mas nós precisamos compreender que ele, embora ele tenha virado pó, ou seja um governo morto, o seu fantasma ronda um conjunto de outras candidaturas, a partir de um programa de governo, que é um programa antinacional. Portanto, para mim, a eleição não é um espaço, ou não pode se transformar em um espaço que nós debatamos qualquer tema que não um projeto de desenvolvimento para o país próprio, em que o Brasil, de forma livre, construa o seu caminho para garantir o combate, centralmente o combate à desigualdade, ou um projeto que prioriza a elite brasileira, que sempre foi antinacional, que é cada vez mais vinculada ao capital especulativo, mesmo setores que tradicionalmente eram vinculados à produção, por causa da nossa nefasta política de juros e de câmbio, que prioriza ou que faz com que esses setores que poderiam, ou que eram historicamente produtivos, se vinculem ao rentismo, ou o outro caminho. E, portanto, nós temos que debater qual é esse outro caminho. Para nós, e estou tentando sinteticamente, porque aquele cronômetro ali faz que a gente pense que está correndo a São Silvestre, né? A gente olha e fala, faltam só 9, eu ainda nem cheguei onde eu quero chegar, imagina, né? Vamos lá. Então, para nós, o debate central desse projeto nacional de desenvolvimento ou sempre é, né? Embora eles façam de conta que não é, o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Existem 2 debates. As elites brasileiras, elas transformam, a partir da imprensa, dos seus discursos, dos seus intelectuais um pouco fake, elas transformam o debate sobre o papel do Estado num único debate, que é o debate sobre o conjunto de políticas sociais, ou seja, sobre o chamado welfare state, né? Sobre o estado de bem-estar e qual é o conjunto de políticas que o Estado deve ser responsável. Mas existe um debate anterior a esse, que é o debate sobre qual é o papel do Estado na construção e na condução de um projeto próprio para o nosso país. Nenhuma economia do mundo, sob qualquer regime, de nenhuma nação desenvolvida, prescindiu do papel do Estado na condução do projeto nacional de desenvolvimento, submetido aos interesses do seu povo. Eu sempre provoco os liberais, faço isso todos os dias e nenhum deles me responde, qual país do mundo em que o Estado não é o principal articulador e condutor do projeto de desenvolvimento daquele país? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, prescinde do papel de coordenação e elaboração de um projeto para os Estados Unidos que sirva ao povo americano? Não. A Coreia do Sul, Israel, para usar exemplos que eles gostam, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a China, nenhuma nação desenvolvida ou em desenvolvimento prescinde do papel central do Estado na reflexão e na condução do seu projeto nacional de desenvolvimento. Nós precisamos resgatar essa interpretação durante o processo eleitoral. Existe uma segunda discussão que decorre disso. No nosso país, e aí que se insere centralmente o tema da reforma tributária, no nosso país, em algum dos ciclos de desenvolvimento nacional, nós alcançamos bons índices econômicos sem os investimentos públicos? Em algum momento da história do Brasil, nós alcançamos? Não. Essa é a tradição do nosso país, que o conjunto dos investimentos públicos façam ou tenham um papel central na atividade econômica. E para nós, portanto, o tema central, embora ele não seja sempre o mais visível, do debate sobre as saídas para a crise, passam pela recomposição da capacidade de investimentos do Estado. E essa recomposição, na nossa interpretação, pode ou deve se dar central e prioritariamente a partir de uma reforma tributária de caráter progressivo. Nós não conseguiremos tirar o país da crise se nós não garantirmos que o Estado brasileiro volte a investir em infraestrutura, que o Brasil precisa. A greve dos caminhoneiros também nos evidencia isso, a miséria crescente do nosso povo nos evidencia isso, né? Volte a investir, a gente quer falar de petróleo e gás, no refino de combustível, porque um dos temas da política atual da Petrobras é a diminuição de investimentos no refino, né? E, portanto, voltar a investir significa muitas coisas relacionadas à retomada do crescimento da economia brasileira. E, para nós, o caminho é a reforma tributária de caráter progressivo. O Brasil, e também são dessas mentiras repetidas de forma incansável pela elite brasileira, que convencem mesmo as pessoas mais interessadas na transformação.
Eu sempre acho inusitado, eu ia usar cômico, mas é que não é muito engraçado, os carros multimilionários da elite adesivados com chega de imposto. A elite brasileira não paga imposto. Né? A elite brasileira, quem paga imposto é o povo pobre do nosso país. Quem paga imposto é o povo que continua sem consumir gás de cozinha por causa da quantidade de alíquotas que estão inseridas num produto que deveria estar inserido na cesta básica do povo brasileiro. Quem paga imposto é o trabalhador que não sequer está na primeira faixa do imposto de renda, mas que paga o mesmo imposto que o homem mais rico do país na compra do feijão, do arroz e dos seus itens de consumo básico, porque nós não tributamos aos multimilionários desse país, porque abrimos mão de uma tributação real sobre lucros e dividendos, porque não tributamos as heranças de forma minimamente adequada a padrões civilizatórios das economias capitalistas centrais do mundo. Né? A gente pode falar de qualquer desses países que eles gostam e ver como funciona o sistema tributário deles. Nós não tributamos de forma adequada a renda, porque recentemente saiu o dado dos que ganham mais de R$160 mil por mês, né, que são 0,9%, por cento da população brasileira que declaram, não a partir do juro, né, não a partir dos seus lucros e dividendos, mas a partir da renda, R$160 mil por mês. E essas pessoas tributam, na vida real, 6% do seu imposto de renda, pela quantidade de deduções que incidem sobre o seu imposto de renda, pagando, portanto, a mesma quantidade que alguém de classe média. Então, na nossa interpretação, passa pela reforma tributária. Eu não tenho em 15 minutos como falar sobre um conjunto de outros temas, sobre a reforma do Estado, sobre a perspectiva de nós atrairmos mais investimentos para o Brasil, sobre a revogação da PEC do teto dos gastos, que nos coloca também um impedimento legal para o crescimento da economia, para além de ser absolutamente nefasta e injusta do ponto de vista social, de um país que ainda tem 5 mil idosos que morrem de desnutrição por ano. Né? Então, como pensar em teto dos gastos, com um país que mata 5 mil pessoas que já contribuíram, que deram a sua vida para o Brasil de fome. Mas a parceria ou as reflexões que vocês nos trazem sobre uma reforma tributária justa tem, portanto, um papel central no que nós imaginamos que o Brasil deve construir no seu próximo ciclo. Para nós, para a minha pré-candidatura, não existe possibilidade de nós abrirmos mão de vencer as eleições. O tema central para o povo brasileiro é como resgatar o Estado brasileiro para o nosso povo. Nós precisamos, mais do que em nenhum outro momento da história, que o povo, né, que as pessoas comuns estejam governando o Brasil, porque diante de uma crise estrutural e mundial e longa como essa, da maior recessão da história do nosso país, os caminhos serão estruturantes. O próximo governo fará necessariamente reformas, ou reformas populares, democráticas, progressistas, como que nós defendemos, por exemplo, para a reforma tributária, ou reformas que aprofundarão ainda mais a desigualdade que já existe no nosso país, como são o conjunto, na vida real, de contra-reformas propostas por eles, como foi a reforma trabalhista e como é a perspectiva que temos da aprovação de uma reforma previdenciária que, na vida real, impedirá as mulheres e os homens pobres e trabalhadores de se aposentarem. Portanto, mesmo de forma corrida, né, e contando com a generosidade de vocês, eu vim dizer que vocês são absolutamente importantes para a construção da nossa visão de país, porque compreendem que o sistema tributário brasileiro é injusto, agudiza as desigualdades sociais e que, se nós não enfrentarmos isso a partir de uma reforma tributária de caráter progressivo, nós não conseguiremos sair ou enfrentar a crise da economia, garantindo o combate às desigualdades, que, para mim, deve ser o centro da agenda política da próxima, porque pretendo ser eu presidenta do Brasil. Muito obrigada.